Quem escolheu na vez passada foi Tássia, foi? Foi, do grupo 2. Não coloca a Tássia de novo, por favor, para escolher. Não, mulher, coloca alguém do grupo 1 para escolher dessa vez. Bora, Se Everton. Deus quiser. Escolha aqui. Everton, pelo amor de Deus. Não, meu, só escolha o meu. Peraí que eu não vi não, porque eu fone é ruim. Verde ou amarelo, Everton? Como é? Eu não vi. Verde ou amarelo, Everton? Eu tô vendo uma cor só. Tu tá vendo? Oxe, do verde. Deixa eu ver. Ó, peraí. Esse é o amarelo, esse é o verde. Ah. É, realmente. Vocês sugerem? Tá aparecendo como se fosse uma cor só. Não, Oi? eu não tenho sorte não, vai o verde mesmo. Cuidado antes de escolher, Everton. Obrigada, Everton. Foi o que eu não Você vi, ganhou gente? meu coração, chuchu. Grupo 2. Ai, Deus, Tô me que devendo feliz. cerveja, tá? Oh, Deus. Mais tarde eu lhe dou um beijinho. Felicidade. Um dia da caça, outro do caçador. Gente, a gente vai hoje discutir sobre uma temática que é corriqueira na nossa prática clínica, tá? E geralmente popularmente chamando, a gente chama de lesão de pubis, mas ela pode ser chamada de pubeite, ela pode ser chamada de ostreite púbica, pode ser chamada por inflamação pubiana, tá? Então, tem várias denominações para dar essa patologia. Então, hoje a gente vai ver como essa patologia se dá, os músculos que estão em desequilíbrio, como se dá o tratamento dela, alguns testes especiais. Então, eu queria que o grupo ficasse à vontade para compartilhar a tela, certo? E fazer a sua explanação sobre o tema. O primeiro grupo pode vir a contribuir com o grupo 2, tá certo? Trazer algo que o grupo 1 não falou. Então, o grupo 2 não falou. Não. O grupo 1 não falou. Não. Quem vai falar é o grupo 2. Quem vai falar é o grupo 2. Entendemos. Entenderam. Então, fiquem à vontade, tá certo? Lembrando que a gente está fazendo em forma de slides, mas nas próximas apresentações, eu vou deixar vocês à vontade para vocês fazerem de outras formas, certo? Abordar a temática de outras formas, seja por passagem de fotos, seja por dramatização, seja por jogral, enfim, o que vocês quiserem estar fazendo, né, para trazer, para sair da nossa monotonia, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, tá certo, Felipe. Grupo 2, fica à vontade. Lembrando também, tá, você falou agora, eu estava conversando com ela a respeito do nosso tema, né? Do próximo tema que a gente ia abordar, que seria hoje, que seria a oclusão vascular. Mas fica tão solto a gente trabalhar hoje o tema oclusão e quando voltarmos a gente trabalhar a prática. Então, vamos deixar a oclusão para a gente trabalhar quando a gente voltar, tá certo? Porque no momento que a gente terminar, a gente já faz a aplicação, já trabalha, já vê tudo direitinho. Lá na clínica, nós temos o esfigno específico, que é o esfigno para obeso, tá? Então, a gente eu acho mais produtivo, certo? Então, fiquem à vontade, pessoal. Eu não sei compartilhar a tela. Não tem essa caixinha verde embaixo? Pronto, você clica nela, aí vai aparecer. Primeiro você abre a sua aula no computador. Você deixa aberta. Pronto, aí você clica na caixinha verde, aí vai aparecer várias janelas, inclusive a sua aula. Só é clicar na sua aula. Mas não apareceu mais nada não, né? Não, aparece não se preocupe.
Peraí, Que você clique, né? você beija. É porque o medo foi engraçado, Juliane. Já apareceu só a aula. Ô, Eliane, quem... Só Apareceu. a aula, William, graças Ô, a Deus. Eliane, quem não tem esse medo, Eliane? Ah, vai saber. Já demais. Tá, você agora maximiza. Como faz isso? Já Dá um F5 aí, Juliane. F5. tô. Não foi, não. Pera ainda. Ai, gente, burrice, né? É uma coisa de outro mundo. Porque não tá indo. Clica ali embaixo, Juliane, perto do Zoom. Não, foi só porque travou mesmo. Agora foi. Eita, 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 volta. Pronto. Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Tudo certo, Vitória. Certo. Eu vou começar falando um pouquinho o que é em si a pubalgia. Certo. De uma forma direta, essa pubalgia quer dizer uma dor na região do pubis. Mas não necessariamente vai ser só na região do pubis essa dor. Ela pode apresentar em outras regiões, como na região inferior do abdômen, na região inguinal, mais conhecida como virilha, né? E na região superior da coxa, sobretudo os adutores. É muito comum em atletas e acontece em 5% deles, principalmente os que praticam corrida. Pode passar. O mecanismo de lesão que acontece essa pubalgia é através dos movimentos de hiperextensão de forma repetitiva do tronco, em associação com a hiperabdução da coxa, que vai ocorrer uma tração do periósteo na inserção do músculo do reto abdominal e ou pode ser também na origem do músculo adutor longo da pelve. Essa pubalgia ela pode acontecer de duas formas. A pubalgia aguda, essa dor vai ocorrer de forma súbita durante a prática de algum exercício, ou a pubalgia crônica, que é quando essa dor dura mais de 3 meses, pode durar 3 meses ou mais. Sim. Ocorre comumente a nível nos esportes, né? E habitualmente pode existir 2 ou mais causas para desencadear essa pubalgia. Pode passar, William. Vocês imaginam um atleta? Vamos trazer para o futebol, que o futebol ele é mais popular entre a gente. Então, imagina um atleta, um jogador de futebol, o quanto que ele faz, muitas vezes, hiperextensão de tronco e abdução de coxa para fazer um chute, para fazer uma jogada, né, para fazer um gol, por exemplo. Então, isso provoca, de forma corriqueira, termina provocando força de cisalhamento e as meninas, o pessoal vai falar melhor mais para frente. Vamos lá? Tá, eu queria falar só um negócio aqui do que Maria Vitória falou, que eu não escutei se ela falou sobre a pubalgia crônica. Ela falou que é quando vai mais de 3 meses, né? E existe, eu não escutei se ela falou que podem existir duas causas, pelo menos 2 causas associadas. Ela falou? Sim, falou. Falou. Ah, então tá bom. Eu não tenho escutado, não. Em relação às causas e os fatores, como ela já falou, não é possível atribuir a uma única causa, né? Ela pode ser por vários fatores. E está associada a vários fatores, como ela falou. E esses fatores podem ser desequilíbrio, podem ser uma sobrecarga nos exercícios, no caso dos atletas, um encurtamento muscular, um enfraquecimento, podem ser várias causas. Aí essas causas elas vão poder ser musculoesqueléticas ou não musculoesqueléticas. As musculoesqueléticas elas vão estar relacionadas a músculos, tendões, ossos, articulações, e as não musculoesqueléticas vão estar relacionadas a uma
a uma patologia? Pode estar relacionada a uma patologia. E essa patologia, ela pode ser do aparelho respiratório, urinário, digestivo. Vai depender da pessoa, né? Ui. E os fatores de risco vão poder ser aí movimentos repetitivos, que acontece muito vamos dar como exemplo, jogadores de tênis, que fazem muito o mesmo movimento, posturas extremas das articulações, que também podem ser atribuídas a esses jogadores, acelerações e desacelerações rápidas, mudanças súbitas de direção, que a gente pode atribuir também a jogadores de futebol, saltos, e esses saltos unipodais, em um pé só, e chutes. É interessante falar nessa questão dos saltos, a questão da aterrissagem, né? Como esse atleta aterriza, onde esse atleta aterriza, né? Geralmente, se ele aterrissar com as duas pernas, o piso, ele está nivelado, ele não está nivelado, porque geralmente quando não está nivelado é onde causa-se a lesão, né? Uma dúvida que eu tinha, que eu fiquei quando você começou a falar, Williane, foi em relação ao desequilíbrio. Quando você fala em desequilíbrio, você fala quando o atleta ele desequilibra e cai e provoca a lesão, ou você fala em um desequilíbrio muscular? Desequilíbrio muscular. Certo. Vamos focar mais nesse desequilíbrio muscular. Quais seriam os músculos que estariam envolvidos nesse desequilíbrio muscular? Eu ia falar mais na frente. Ah, tá bom. Então, tá bom. Desculpa. Pode continuar. Eu acho que eu vou falar mais na frente. Quanto aos sintomas, eu lendo sobre, eu vi que os sintomas eles podem variar de acordo com o nível no qual você está meu Deus, eu esqueci o nome do negócio agora, da pubalgia. Juliana, Oi. não, rapidinho. Cleiton, Vinícius e Dedé pediu para aceitar. Tá. Pra entrar. Pode continuar. Sim, os sintomas. Aí, como eu falei, eu vou falar uma tabela que eu vi mais abaixo, mas os sintomas eles podem ser a dor na região da virilha, que essa dor ela vai ser principalmente ao esforço, a praticar exercícios, e também pode ser a esforços leves, como só levantar, sentar, tossir, a um esforço em geral. Sensação de ardor na região da virilha, dor ao ficar em pé, em um pé só, diminuição da amplitude de movimento do quadril, podendo ter ou não dor na região lombar associada, e em homens podem apresentar dor no testículo. Aí eu pesquisando sobre essa sintomatologia, eu vi como se fosse uma tabelinha de classificação, que aí iria classificar os sintomas de acordo com os graus em qual ela apresenta. Certo. E essa tabela ela ia do 1 até o 4, do grau 1 até o grau 4. Certo. Aí dizia que no grau 1, por isso que eu falei que os sintomas eles poderiam ir de acordo com o grau que estava apresentando, né? No grau 1, os sintomas iriam ser unilaterais, no membro inferior. No grau 2, seriam sintomas bilaterais nos adutores, que eu vi que 80% dos casos, os pacientes sempre referem dor nessa região adutora. Por isso que... Não, peraí, por isso não, deixa eu terminar logo. O grau 3 são sintomas bilaterais nos adutores e também no reto abdominal, que eu acho que em relação ao que você perguntou, seriam esses os músculos que estariam... Foi como que tu perguntou, Cleiton? Estou lembrada. Quais seriam os músculos envolvidos nesse desequilíbrio muscular? Pronto. Aí eu acho que seriam esses, os abdutores e o reto abdominal, que eu também vi em outra parte, acho que foi no artigo.
E aí, no grau 3, esses sintomas bilaterais nos adutores e também no reto, ele vai trazer ao paciente, já no grau 3, a incapacidade da prática de esportes. Aí, no grau 4, vai ser uma associação do grau 3 com a dor na coluna. Vem a dor na coluna associada à dor aos sintomas do William, licença. do reto. Cleiton, Vitória mandou te falar que o celular dela endoideceu, aí ela vai entrar daqui a pouquinho. Tá bom. Vitória, qual? Maria Vitória. Sim, aí nesse grau 4 vai ser uma associação desse grau 3, associada à dor na coluna lombar, e esse grau vai fazer com que o paciente sinta dor até para fazer atividades normais do dia a dia, como andar, espirrar, como eu já tinha falado antes. Sentar, levantar, tossir, para atividades normais. Eu achei muito interessante essa classificação, porque aí, os sintomas, falando só os sintomas, você, em todos os graus que você estiver, você não vai estar com os mesmos sintomas. Aí achei interessante porque dá um pouco para diferenciar em que grau a pessoa está. Uhum. Passar. Estão me escutando? Sim. Em relação ao diagnóstico, ele vai ser feito através da avaliação dos sintomas, juntamente com a avaliação biomecânica. Pode ser feito o exame clínico, exames de imagem e também os testes. No exame clínico, pode observar, por exemplo, a presença de uma exacerbação da sensibilidade, uma dor muito grande no tubérculo púbico anterior. Já nos exames de imagem, na radiografia, pode mostrar, por exemplo, alguma degeneração da sínfise púbica e na ressonância magnética, um edema ósseo, que esse edema é característico dessa lesão. Em relação aos testes, passa. Eu trouxe alguns testes, 3, na verdade. O primeiro é o teste de Patrick Fabry, que o paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, ele vai realizar uma flexão, abdução e rotação lateral do quadril, apoiando o tornozelo no outro quadril, no quadril contralateral, como vocês estão vendo aí na imagem. A mão do examinador vai ficar uma na região do ilíaco e a outra forçando o joelho para baixo, e o teste vai ser positivo quando o paciente referir dor intensa na região dos adutores. Passa. Tem o teste do flamingo, que o paciente vai estar em pé, com apenas uma perna no chão e a outra sendo segurada pelo braço. O examinador fica atrás e pede para ele dar um pulo, porque isso vai aumentar o esforço sobre a articulação dele. E se houver uma dor aumentada, indica que pode haver um processo inflamatório no lado da perna que está no chão, na perna de apoio. E o último, passa, é o teste de flexão de pé dos isquios tibiais, que o terapeuta vai ficar atrás do paciente e vai pedir para que ele se incline para a frente, tentando tocar com as mãos os dedos do pé. E o teste vai ser positivo ou quando ele não conseguir tocar a ponta dos pés, ou se a estática do joelho ou do arco plantar se alterarem. Se tiver alguma flexão, sem flexão, alguma coisa assim. Alguma dúvida em relação a esses testes? Não. Não, De minha parte, não. nem da minha. Passa, então. Cleiton, eu tenho uma dúvida. Eu que estou falando, mas eu tenho. Certo. É sobre um teste que a gente não entendeu, se você poderia falar. Qual teste? O teste de... É como Vitória Gillette, sei lá. Gillette? Gillette. Que foi o que a gente não colocou porque não entendeu como faria. Não, Esse, o polo... esse eu nunca ouvi falar, não, Williane. Eu posso acrescentar mais dois testes que são bem específicos para lesão pública.
né, que é o de gram-positiva. Ouviram falar nesse? Onde o paciente Qual? Não. gram-positiva. Hum. É o de gram-positiva e o da sínfise pública. O de gram-positiva, o paciente ele vai ficar deitado, né, em decúbito dorsal, com a posição de Hans. Ele vai ficar o pé, as palmas dos pés, a plantas dos pés, na verdade, vão ficar encostadas. E aí a gente vai colocar força nos dois joelhos para que ele faça a adução, né? Ele sentindo dor, essa dor irradiada para os adutores e para a região abdominal, o teste dá positivo. O outro teste é o teste da sínfise pública, onde o paciente ele vai fazer uma flexão de quadril e joelho, né? Vai ficar com as pernas juntas, só que você vai colocar o punho, a mão, entre um joelho e outro, e ele vai fazer força. E essa dor, ela vai irradiar para a região abdominal e também para a região inguinal. Quando isso acontecer, o teste dá positivo. Mas aí eu trago uma observação para o teste de grava positiva, tá? Porque assim, muitas vezes esse teste dá um falso positivo para lesão, para osteite ou para pubeite, se a gente simplesmente fizer ele, o paciente referidor, né, na região, por exemplo, inguinal, e a gente passar por cima disso, não investigar mais. É interessante que, na posição que está, a gente venha com o polegar e faça um apalpamento, a gente consiga palpar esse tendão do adutor, entendeu? Quando a gente palpa esse tendão do adutor, é interessante que a gente faça uma leve pressão. Se nessa pressão o paciente ele vir a sentir dor, certo? Então, é bem assim, provável que seja uma tendinite desse adutor, certo? E aí é interessante que a gente venha a fazer a trazer mais testes que realmente tracem uma probabilidade maior para a lesão pública, entendeu? Então, essa questão, quando a gente faz a grava positiva, palpa esse adutor, esse tendão do adutor, e ele só sente dor localizado naquela região, então isso aí é bem indicativo de uma tendinite do adutor, tá? Gente. Cleiton, sem querer incomodar as meninas, Estamos só aqui. porque já sou do grupo delas também. Certo. A respeito do teste que elas falaram, o teste ele indica geralmente qual é a região, qual é o lado em que esse paciente tem essa pubalgia. Então, ele é indicativo para isso. Aí, o teste a ser realizado é só uma simples flexão de tronco. E aí, o terapeuta vai ficar atrás do paciente, vai colocar as mãos dele a nível de espinha ilíaca, póstero superior, e vai observar essa flexão de tronco que ele faz. Se ele perceber realmente que essa espinha ilíaca, ela tende a aumentar mais um lado do que do outro, se percebe-se uma alteração biomecânica, que já é um indicativo de que esse paciente tenha essa pubalgia daquele lado em que subiu mais em que o outro. Michele, o teste se chama Gillette. Isso, exatamente. E tem outro autor que também faz esse mesmo teste parecido. Só que o teste que ele faz é uma análise da espinha ilíaca póstero superior, posicionando de maneira com a mão, de maneira posterior, não superior. E aí ele também consegue perceber esse aumento também da região pélvica e observar se existe essa desigualdade mais de um lado do que do outro. Perfeito. Só isso. Passa, William. Em relação ao tratamento, a primeira coisa a se fazer é o repouso.
Dependendo da lesão, pode ser de 24 a 48 horas antes do início do programa de reabilitação. E durante esse tempo, ele vai continuar o trabalho de condicionamento dele, tanto do sistema cardiovascular como das outras partes do corpo que não foram lesionados. Na fase aguda, os objetivos vão ser combater a dor e combater a inflamação, tirar os sinais flogísticos, através de TENS convencional, crioterapia, ultrassom pulsado. Na fase crônica, vai objetivar o aumento da flexibilidade da musculatura, através da termoterapia, flexibilização da área, usando ondas curtas, por exemplo, aumento da amplitude de movimento, alongamentos, fortalecimento, normalização das disfunções ilíacas, promover propriocepção e, por último, a realização de treinos dos gestos esportivos, partindo mais para a prática dele em si. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Só complementando o que você... Quem falou foi Michele? Vitória. Vitória. Só complementando o que Vitória falou, que está certíssimo, mas de uma forma mais detalhada, gente. Eu gosto muito de traçar a lesão, o tratamento da lesão pública, ela não é fácil, tá? E aí eu gosto muito de traçar, de ter objetivos para ela. Então, se ela geralmente ela dura em torno 3 meses, enfim, para eu conseguir reabilitar por completo esse paciente, quando ele chega para mim, ele vai... Cleiton, eu vi um estudo que o tratamento seria, quando o paciente está com um estado mais grave, de 3 a 9 meses. Uhum. É uma das lesões que afasta por mais tempo o atleta. o atleta do esporte. Isso. E, Thaísla, eu gosto muito de dividir os meus planos de tratamentos em etapas, entendeu? E aí, para lesão pública, eu penso em dividir ele, por exemplo, em 4 semanas, né? A primeira semana, esse paciente ele não vai estar aguentando realizar tudo. Então, ele vai estar naquela fase aguda, como Vitória falou, né? E aí, nessa primeira semana, eu trabalharia o Price, que é fantástico, é muito bom. Todo mundo conhece o Price, né? Compressão, gelo, elevação, repouso. Lembra? Sim, sim. Sim, também Então, lembro. trabalharia o Price, né? A hidroterapia, neste momento, para não deixar a articulação parada, seria fantástico. Então, nessa primeira semana, trabalharia muito os recursos como Vitória falou, trabalharia também a hidro e incluiria aí o Price. Acho fantástico a gente trabalhar essa primeira semana para ter um respaldo na questão da segurança, da diminuição da dor, enfim. Os alongamentos e as mobilizações também são indicados, né, para essa fase agudizada? Nessa fase aguda eu não faria, Thaísla. Nessa fase aguda eu não faria, não, alongamento. Por quê? Mas mobilização, sim. Mobilizações, sim, tá? A gente tá a menos de 1 minuto, tá? Pode cair, eu vou retomar de novo. Então, na segunda semana, eu poderia manter algum desses recursos para dor, porque dói muito, né? Inclusive, também até orientar que, neste momento de agudização, o paciente, ele evite realizar sexo, né? E aí, essas orientações eu acho extremamente pertinente, né? Então, na segunda semana, eu manteria alguns recursos para dor, certo? Mas aí eu já entraria com um trabalho de core, tá? Um trabalho de um fortalecimento mais tranquilo, mas eu já começava a trabalhar um core com ele, tá? E aí, bem simples, tá? Na terceira semana eu já ia trabalhar o core mais alguns exercícios isométricos,